gente! Esse episódio é para você que quer entender como funciona o cérebro de uma criança. Esse assunto pode te ajudar a entender o que de fato são as famosas birras e os outros comportamentos desafiadores que tiram os pais e cuidadores do sério. Paciência tem limite, e o limite para os nossos filhos podem ser conduzidos com amor. Vem comigo, eu sou a Nanda Leite, mentora de mães, e esse é o Mãecast. Ela é mãe do Leonardo, educadora parental, pós em neurociência, desenvolvimento e educação infantil. Seja muito bem-vinda, Fernanda Salles. Obrigada. Minha xará, duas Fernandas juntas, né? Nossa, potência. Fer, obrigada pela tua participação aqui no Mãecast. Muito importante a gente trazer assunto de educação, como todos os outros, né? Mas sempre a gente colocar em ponto de vista diferentes. O que a gente pode trazer de orientação para os pais com relação ao educar. E eu queria já abrir com uma pergunta para você. Como que é uma educação ideal nos dias de hoje? Eu acho que uma educação ideal nos dias de hoje é uma educação que preza a criança, né? Que respeita a criança, a dignidade dela, a autoestima dela e que entende que é uma criança, mas é um ser humano em desenvolvimento. Porque a educação que a gente tem tradicional, as outras educações, né, tanto autoritária quanto que a gente vai para permissividade, a gente não olha para a criança como um ser humano em desenvolvimento, né? Ela é centrada no adulto. E eu acho que a gente precisa de uma educação centrada na criança, nas necessidades dela, no que ela precisa e não no que a gente fica mais confortável, o que é melhor para o adulto, né? Eu acho que é isso que a gente está precisando tanto nas casas quanto nas escolas, porque as escolas, uma boa parte também, estão com uma educação centrada em satisfazer o adulto e não focada em olhar para a criança, para o desenvolvimento, para o que ela precisa ou não, lidando ali com a natureza dela, né? Porque a criança tá ali para aprender e ela precisa do adulto responsável para guiar ela e construir esse aprendizado ao longo, né, do desenvolvimento dela. Sim, e quando a gente olha para o desenvolvimento infantil, a gente percebe que esses marcos que a criança tem, que se intensificam cada vez mais, que vai passando, né? E a gente se esquece de olhar exatamente para isso, para essas necessidades, porque a necessidade não é só a necessidade básica de manter a criança viva, comer, dormir e limpa. Não, a gente precisa entender que a educação, ela também precisa ser estudada. Né? A gente também, como pai e mãe, a gente tem que ter um norte, um caminho para aquilo. Não é porque a teoria vai te ajudar, e a teoria, né, dos livros, o que diz que é educação. Né? Que agora disciplina positiva é moda, muita gente fala isso, né? Não é isso, é a gente trazer esse olhar que você falou. Olhar para a criança e atender essas necessidades, olhando exatamente o que ela precisa. Sim, eu acho que quando a gente fala, né, a gente tem que estudar para ser pai e mãe, não é que é um manual, uma receita de bolo. Eu acho que é mais sobre a gente lapidar o nosso olhar para que a gente compreenda em que fase o nosso filho tá, né? O que ele pode ou não nos dar, né, nos entregar de habilidades, o que ele precisa se desenvolver ainda de acordo com a idade dele, o que a gente pode fazer para ajudar ele de uma maneira mais assertiva, de acordo com a idade dele, de acordo com o que ele tem ou não, né, de aprendizado ali. Não como uma forma de pegar a educação respeitosa ou as ferramentas e tudo mais para controlar a criança e fazer ela te obedecer, né, como se ela tivesse estragada. Né? Eu acho que o conhecimento que a gente fala, né, a gente precisa estudar para ser pai, é para que a gente alinhe as nossas expectativas e se coloque como o adulto responsável dessa relação que precisa guiar e ajudar a criança, né, no desenvolvimento dela. E eu vejo que muitos pais, né, por um lado, ficam exigindo mais do que a criança pode entregar, porque ela não tem idade, maturidade neurológica para isso, né? Eu acho que a gente vai falar disso mais para frente. E outros pais ficam assim, é fase, vai passar, né? Como se fosse um assoprar de velhinhas e a criança, pronto, ganhou a habilidade, agora você não pode mais bater porque você já é grande. Mas se ela não for ensinada também, né, ela não consegue. Eu falo isso para as minhas alunas, né? Eu falo como se fosse um videogame, né? Se a gente tem uma fase e a gente precisa passar aquela fase. Mas se a gente chega no final da fase e durante aquele caminho a gente não aprendeu ferramentas, a gente não fez algumas coisas que tinha que fazer ali na fase do videogame, a criança chega lá e não passa de fase, ela fica presa naquela fase. Então a gente vê, às vezes, crianças muito mais velhas que ainda continuam tendo comportamentos que
em teoria, não seriam mais adequados para a idade dela, neurologicamente falando, mas ela também nunca teve aprendizado, né? Nunca ensinaram ela a fazer diferente. Então, ela fica presa naquela fase, né? Então, não tem como a gente deixar a criança soprar a vela lá de aniversário e ela ganhar as habilidades magicamente, e também não tem como a gente querer enfiar esses aprendizados goela abaixo, né? É uma construção, é uma escadinha que a gente tem que ir pensando nos degraus, né? E não na escada inteira, né? Tipo, o que que eu posso ensinar pro meu filho hoje para ele construir esse aprendizado, né? E aquele negócio, é repetição, não é uma vez, não é duas, é 350 mil vezes para que a gente consiga, mas é essa sementinha que a gente vai plantando pra gente colher os frutos lá no longo prazo, né? Exatamente. Eu acho que a gente, além de ferramenta, né? A gente pode chamar de recurso. É um treino, realmente. A gente não vai perder não ter paciência, né? Não ter paciência, sem a gente pensar o que a gente pode melhorar, né? Então, como que a gente evolui nessa questão? Quando a gente olha para uma criança e vê que ela precisa criar a habilidade de pensar. Porque essas habilidades que você está falando de desenvolvimento, a gente não está falando aqui do andar, do falar. Não é só isso. É a habilidade de pensar. A criança criar essa habilidade. Trazer ela, tirar ela do lado emocional, trazer para o racional, entre aspas, né? Sem muita explicação, sem tudo aquilo que eu canso de falar aqui, que as pessoas geralmente querem explicar tudo para a criança. A criança, ela não precisa exatamente de uma explicação teórica para tudo, né? Então, muitas crianças de 3 anos, 2 a 3 anos, que têm essa fase da birra, que a gente chama, que são esse marco de desenvolvimento, como que a gente pode trazer essa comunicação, né? Então, é treino, porque você precisa ter habilidade, é repertório. Pai e mãe sem repertório acaba caindo numa coisa assim de eu não sei me comunicar com meu filho, e tá tudo bem eu falar desse jeito, tá tudo bem eu gritar, tá tudo bem eu chantagear, tá tudo bem eu punir, porque eu fui criada assim e não morri. Então, tem essas questões, né? Eu acho que Eu apanhava e não morri, eu acho que por quando a exemplo. gente cai na educação tradicional, principalmente, na permissiva também, né? Mas eu acho que quando a gente cai nesses padrões do que a gente recebeu, né? Do que na violência, na punição, no castigo, na verdade é uma falta de habilidade nossa, né? Eu até falo assim, a incompetência do adulto. A gente tenta usar a nossa força, o nosso tamanho, para conseguir que uma criança, neurologicamente falando, imatura, faça algo que a gente precisa, porque a gente não tem habilidade de se comunicar com a criança, né? É. Quando a gente fala se comunicar com a criança, não é dar uma palestra, dar um sermão, É, é explicar o negócio de uma forma complexa. É a gente entender, né, a idade dessa criança, a fase que ela tem, a fase de desenvolvimento que ela se encontra, né, neurologicamente falando assim, de entendimento, para que a gente consiga se comunicar de maneira assertiva e que faça sentido para ela. Porque às vezes a gente tenta explicar uma coisa de um jeito tão óbvio para nós adultos, né, na nossa visão de mundo, para uma criança de 2, 3 anos. Na cabeça dela, no mundinho dela, aquilo não vai fazer sentido, né? É que sim. nem quando a criança ela fica super frustrada porque caiu o sorvete. Para ela, é o último sorvete. Era o sorvete favorito. Para ela, é tipo, é o fim do mundo, caiu o sorvete. E aí ela chora, e aí ela faz a birra, aquela birra, e você fala assim, mas é só um sorvete. Né? Eu compro outro sorvete, ou era o último sorvete, não vai ter outro, era a última bolacha, não vai ter outra. Aí você tenta explicar isso para que ela veja que não é tão ruim assim, que não é o fim do mundo. E aí tem pais que vêm e falam assim, tem criança que tá passando fome, não tem comida, e você tá É. fazendo esse escândalo, mas ela não sabe nem onde é a África, sabe? É muito longe isso pra É muito ela. abstrato, né? É. Então, assim, no mundo dela, é o pior dia da vida dela. É. E tá tudo bem, né? E não é que você, se você validar isso, você vai estar sendo permissivo. Ou você tem que ser autoritário e enfiar a goela abaixo para que ela entenda que a vida não é tão fácil. Mas é que você entende do ponto de vista dela que aquilo é importante para ela, e aí você vai acolher e validar aquilo, mas você vai conseguir direcionar e manter os limites que são necessários para que ela vá criando essa habilidade, né, de pensar,
de pensar antes de agir, de antecipar as consequências, que são habilidades que, para uma criança de 2 anos, 3 anos, elas não têm capacidade, estruturalmente falando, de ter, né? Sim, e é incrível como as crianças correspondem a esses recursos. Eu sou prova viva disso, eu tenho uma filha de 3 anos que tá, assim, na apropriação do eu dela, intensa, então eu sei exatamente como é, o que eu devo fazer naquele momento, porque as ferramentas me ajudam muito. Gente, a disciplina positiva é maravilhosa. Se as pessoas tivessem acesso e treinassem isso todos os dias, ia ser tão mais fácil. Porque não é a gente decorar as ferramentas e ficar falando exatamente o que está escrito lá no livro, não é isso. Mas você entende como que você conduz a situação. É maravilhoso. Mas assim, Fer, vamos explicar para os pais por que que as crianças fazem birra, antes de mais nada. Bom, as birras, elas são As as birras, né? birras, Eu não né? gosto de falar birra, mas já rotularam o que a criança vive de desenvolvimento infantil como marco, né? Como birra? Então vamos falar que é birra mesmo. A gente fala birra mais para os pais, no geral, É. compreenderem, né? Porque já é uma palavra que está conhecida. Mas as birras, né? Elas nada mais são do que uma explosão emocional. E é uma forma de comunicação, né? As crianças pequenas e até as maiores que já têm vocabulário, né? Palavras mesmo, elas não conseguem se expressar emocionalmente falando, né? Então, as birras são a forma que elas encontraram, uma forma torta e equivocada às vezes, né, de se comunicar, que é o que a gente chama de mau comportamento, né? O mau comportamento é uma comunicação. E as birras é essa explosão emocional. Por quê? As crianças pequenas, elas não têm habilidade, né, estruturalmente falando, de regularem as emoções, né, de ter autorregulação. Então, quando elas sentem a raiva, elas são a raiva. Quando elas estão tristes, elas são a tristeza, assim, né? Que você consegue ver que elas estão tristes. Elas não guardam pra elas, elas colocam pra fora, né? E isso é muito bom, porque guardar pra gente é ruim as coisas. Quando uma criança. E aí o que que a gente pensa, né? Ah, hoje nós adultos, a gente também tem dificuldade, muitas vezes, de expressar o que a gente tá sentindo, mas porque a gente aprendeu a guardar, a engolir, né? E a autorregulação é justamente isso, a gente pegar o que a gente tá sentindo e lapidar, né? E expressar de uma forma mais adequada. O problema é que as crianças não têm essa habilidade. Então, quando elas ficam com raiva, frustradas, elas expressam. E normalmente essa expressão é de uma forma mais agressiva, de uma forma mais para fora, assim, né? Vamos dizer. Então, elas gritam, elas batem, elas choram. E tá errado? Não tá errado, né? É a forma que elas encontraram de expressar o que elas estão sentindo e de comunicar o que elas estão precisando. Porque a gente também tem vontade de fazer isso. Sim. Eu tenho vontade de dar um soco na cara de alguém que me fez alguma coisa. E tem Eu tenho muita. vontade de... A gente também quer chorar, a Sim. gente também fica com raiva. É normal, só que nós somos o adulto. A gente Sim. consegue pensar, a criança não. Né? E tem muito adulto que faz birra, né? Sim. Então, assim, é só a gente pegar assim, quando a gente tá bravo com o nosso marido, aí a gente, em vez de falar e comunicar o que a gente tá precisando, qual é a nossa necessidade, comunicar o que a gente tá sentindo, comunicar o que a gente tá. Que a gente precisa ali, a gente faz o quê? A gente bate a gaveta, faz uma cara feia, a gente arruma a cama com raiva, a gente fecha a porta, É. a gente fica olhando de cara torta, Vou assim, deixar sem bufando, cueca na gaveta. Só pra me vingar. a gente fica bufando. Aí ele pergunta: o que que foi, o que que tá acontecendo? A gente fala: nada, Aham. nada, né? Exatamente. Só que a criança não tem isso, ela expressa, né? Então, assim, quando a gente fala de autorregulação, a gente precisa entender que essa habilidade, né, de pegar o que a gente está sentindo e lapidar como a gente vai expressar o que a gente está sentindo, é uma habilidade que começa ali com os 4 anos e termina, né, lá pelos 25, 26, 30 ou mais, né? Porque a gente vê os adultos fazendo a mesma coisa. Porque o que que acontece, né? O amadurecimento do nosso cérebro, ele se dá de trás para frente, né? E é essa parte que é responsável pela gente regular as emoções, antecipar as consequências, fazer boas escolhas, pensar antes de agir, né? Poxa, estou com raiva porque meu amigo não me emprestou o brinquedo, não vou bater nele, né? Essa habilidade de pensar antes de agir só começa lá pelos 4 anos e termina lá pelos 25, 26, né? Porque é aqui no córtex frontal. Essa é a área responsável por isso. Gente, vocês têm noção do que ela tá falando? Que é só com 25 anos que isso amadurece. Esse córtex pré-frontal, que E é o que se faz a gente ensinado. pensar. Se ensinado. Porque com 25 anos tem muita gente por aí continua fazendo a mesma birra com... Ah, tem uns com 40 fazendo até hoje, né? exatamente. Então, assim, é se ensinado, né? Mas, assim, a gente tem a janela de aprendizado para que isso seja mais construído com mais
Esqueci a palavra. A construção de habilidade mesmo, né? Esqueci a palavra que eu ia usar. Danada. Né? A gente resgata lá o raciocínio. Onde a gente estava, me perdi. Quando a criança, a gente ensina ela a habilidade de pensar, essa parte do cérebro que é desenvolvida de trás para frente. Tô trazendo o assunto para ver se você lembra. E o que a gente faz, né? Como que a gente pode ajudar essa criança? Como que a gente ajuda nessa habilidade de pensar? Nessa autorregulação, né? Tá, vou tentar recapitular. Tá. Que eu esqueci o que eu ia falar mesmo. A gente estava falando de autorregulação, né? Por que a criança se autorregula? Por que ela tem essa autorregulação, né? Mas essa ideia já é a outra, não é? Não tem problema. Não tem problema, pode seguir assim. Como que funciona o cérebro da criança e o que é a autorregulação, né? Então tem um neurocientista que chama Daniel Siegel. Ele tem um livro O Cérebro da Criança, que eu acho que é um livro que tá até... Um clássico. Um clássico aí, todo mundo conhece esse livro, eu adoro, né? E ele explica o cérebro de uma forma bem mais visual e didática, assim, porque é um livro para pais, né? E ele tem uma analogia que eu gosto muito de trazer para as mães que eu atendo, que é a analogia da casa, né? Ele divide o cérebro em andar de cima e o andar de baixo. E quando a gente nasce, a gente tá só com o andar de baixo ali, pronto, mobiliado, que é onde estão as nossas necessidades básicas ali, né? O banheiro, a cozinha e tudo mais. Aquilo ali tá construído, né? E ali é o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro emocional, onde a gente tem as habilidades de piscar, de respirar. Então, isso tudo tá pronto quando a gente nasce. O andar de cima dessa casa é onde está o nosso córtex frontal ali, onde a gente falou sobre autorregulação, onde a gente pensa antes de agir, onde a gente controla o que a gente está sentindo, como a gente vai expressar aquilo que a gente está sentindo. Então, esse andar de cima, ele não tá pronto na hora que a gente nasce, né? Ele tá ali, tem as paredes, mas ele não tem móveis, ele não tá mobiliado, decorado, ele tem umas ferramentas soltas ali. E o que nós, pais, precisamos fazer? A gente precisa ensinar os nossos filhos a usar essas ferramentas e a gente precisa construir uma escada do andar de baixo para o andar de cima, para que eles se comuniquem. Porque não tem como a gente pensar só racionalmente sem levar as nossas emoções em conta e não tem como a gente pensar só emocionalmente. Então, é uma construção ali, uma escada, né, que sobe e desce. E é nessa construção que entra uma educação respeitosa. Porque quando a gente constrói essa escada, né, de uma forma respeitosa, levando em consideração a criança, levando em consideração o desenvolvimento dela, né, não usando de castigos e punições, a gente vai ter uma escada mais firme, uma escada mais consolidada. E nesse processo, a gente vai ensinando a nossa criança a usar as ferramentas e aí ela vai conseguir usar esse andar de cima, que é onde a gente pensa antes de agir, onde a gente toma boas decisões, antecipa as consequências. E se a gente parar para pensar, né, e aí eu vejo muitos pais assim, mas ela não, ela sabe que não pode, né, ela tem que saber que não pode, ela já sabe que isso é errado. Sim, muitas vezes a criança de 4, 5 anos, ela sabe que não pode bater, ela sabe que aquilo é errado, mas ela não tem controle de impulso, então ela só percebe que ela fez depois que ela fez. Ela não consegue antecipar as consequências de uma escolha que ela fez lá na frente, porque isso é muito difícil para ela, isso é uma habilidade que só os adolescentes... Começa lá na adolescência, na verdade, essa antecipação de consequências. Por isso que os adolescentes também são muito impulsivos. Eles fazem as coisas e, tipo, putz, né? Deu ruim. E eles só percebem depois, né? E lá na adolescência, essa é a principal função dos pais, né? Mostrar os caminhos, antecipar as consequências para eles e deixar eles fazer as escolhas deles para que eles aprendam. Só que quando a gente vai para uma criança de 2 anos e espera essa habilidade delas, a gente está sendo meio injusto, né? Porque ela não tem habilidade para isso. Eu vejo muitos pais falando assim, eu já ensinei que ela não pode bater, ela falou que não pode bater, ela me jurou juradinho que ela não vai bater, mas chega lá, ela bate. Eu falei, tá, mas ela só tem 2, 3 anos, ela pode saber tudo isso, mas na hora ela não consegue controlar. E aí ela vai lá e bate, ela só percebe depois. E aí a gente faz ela prometer, jurar uma coisa que ela não tem habilidade estrutural de cumprir o que ela combinou. E uma prova disso é a gente. Quantas de nós, né, já gritamos com os nossos filhos, perdemos o controle, algumas até chegaram a bater, deram uma palmada, se arrependeram depois, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que não queria fazer aquilo. Porque a gente tem essa habilidade de controlar os impulsos também muito falha. Porque a nossa educação tradicional não nos ensinou isso.
a Sim. lidar com o que a gente está sentindo e a expressar o que a gente está sentindo. A nossa educação nos ensinou a engolir o que a gente está sentindo. Engole o choro. E aí, hoje, a gente tem dificuldade em conseguir controlar esses impulsos que vêm, porque a gente não tem essa habilidade emocional, essa inteligência emocional, né? E quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente sabe que tem as janelas de aprendizado, né? E aí, na primeira infância, que é até 6, 7 anos, é a janela de aprendizado para parte emocional, né? É a janela que a gente tem de oportunidade ali para ensinar essas habilidades emocionais. Por isso que eu falo para os pais assim, não fica preocupado se a criança está aprendendo matemática, se a criança está aprendendo português, se a criança já sabe falar inglês, 10 línguas, se ela já sabe mexer no YouTube. Isso não é importante para ela agora. O importante para ela agora é aprender a gerenciar essas emoções. Óbvio que, ai, Fernanda, meu filho já tá com 10 anos, 12, eu não fiz isso, eu não sabia. Tá tudo bem, dá ainda para fazer, né? Prova disso é a gente aqui, aprendendo a reeducar e educar ao mesmo tempo, aprendendo a controlar as nossas emoções para não gritar com a criança. Dá, mas a gente é prova pura de que é mais difícil fazer depois que a gente já tá com vários hábitos, crenças e padrões consolidados, né? Os recursos, eles servem para os adultos também. A gente fala disciplina positiva, mas é só o nome, é o termo, a nomenclatura. Mas a comunicação positiva, a disciplina positiva, nada mais é do que você aprender a se comunicar com o outro. São as relações. Então, hoje, eu enxergo isso, que funciona para adulto. Porque se eu vejo Sim. que você tá triste e eu falo, nossa, Fê, hoje você tá muito triste, eu tô vendo que você tá triste. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Eu tô validando o seu sentimento. Ou se você fez alguma coisa errada, eu não vou reforçar. Viu? Eu te falei que não era para você fazer isso. Quando você reforça, você humilha o sentimento. Então, para o adulto, é a mesma coisa. Se você faz algo errado no seu trabalho e o seu chefe reforça 20 vezes ou te expõe na frente dos outros colegas que você fez errado, ele não validou o seu sentimento e ele não te educou depois. Uhum. Então, primeiro a gente acolhe, valida o sentimento, depois a gente educa. Por isso que a gente fala que a birra ensinar essa habilidade de pensar dentro desse contexto. Eu primeiro valido, eu te acalmo, porque eu tô te ensinando a pensar. É isso. Mas na prática, o que a gente pode trazer de recurso para essas crianças, né? Para os pais entenderem o que a gente está falando dentro de uma comunicação. Eu acho que, né, antes da gente falar as ferramentas, e você trouxe é super importante, realmente, a educação respeitosa, né, a disciplina positiva, a educação consciente, qualquer educação, né, que a gente vê hoje em dia falando sobre respeitar a criança, elas não são para criança, elas são para adulto. Porque é a gente que precisa mudar o nosso olhar, mudar a forma que a gente lida com as crianças, mudar a forma que a gente enxerga a infância, enxerga as crianças. Porque a criança, ela, na maior parte do tempo, ela só tá sendo criança. E sendo o que ela foi ou não ensinada a ser, de acordo com o que ela tem ou não de habilidades e capacidades ali de desenvolvimento neurológico, de acordo com a idade dela. Então, tudo que a gente fala, né, até as ferramentas, o repertório que a gente fala, a forma de comunicar, é para mudar o nosso olhar, mudar a nossa forma de abordar a criança, para que a gente consiga ajudar a criança a construir o aprendizado. A intenção, né, e isso é importante porque muitas pessoas chegam na disciplina positiva achando que as ferramentas são para consertar a criança e manipular a criança e fazer a criança fazer o que eu tô mandando, para que ela me obedeça de uma forma mais gentil, né? Sim. Mas não é, porque se a gente for com essa intenção, não vai funcionar as ferramentas. Aí a gente vai virar o robozinho que tá repetindo só o que tá o livro falando daquele jeito e fala assim, nossa, mas é muito estranho falar desse jeito, né? Sim. Porque a sua intenção não tá sendo a de se conectar com a criança, de se relacionar com a criança, de entender o ponto de vista dela. Você ainda tá com a intenção de controlar ela, né? Então eu acho que o mais importante, né, seja para lidar com as birras, lidar com todos os desafios que a gente tem de comportamento dos nossos filhos, não é as ferramentas em si que a gente vai usar, é a nossa intenção. Quando eu tenho a intenção de me conectar com a criança, de realmente entender o que ela está passando e entender como que eu, adulta madura dessa relação, posso ajudar a minha criança para que ela se sinta melhor e assim haja melhor, não importa a ferramenta que você está usando, você vai conseguir, né? O problema é quando a gente usa com a intenção de controlar a criança, porque aí você tá sendo gentil, só que de uma forma manipuladora.
Exatamente, né? É tipo, estou sendo gentil e Aham, respeitosa nas querendo. palavras, mas na verdade você tá querendo que ela faça o que você tá mandando, pronto e acabou, porque É, eu sou maior que você, né? sim. Que era o que muitos de nós recebemos, né? Então, assim, eu acho que a maior ferramenta que a gente tem é mudar o nosso olhar e entender qual é a nossa intenção com aquilo, né? O que que eu quero plantar ali, né? Qual é a sementinha que eu quero plantar? Porque se a gente parar para pensar as birras, né, esses desafios de comportamento, são as oportunidades que a gente tem de ensinar alguma coisa, de construir alguma coisa. Então, se o meu filho faz uma coisa, óbvio que eu fico brava, óbvio que às vezes me sobe um negócio assim, eu quero gritar, e às vezes o grito sai também, né? Porque não é sobre perfeição, é sobre o processo. Mas, naquela hora, eu percebo assim, tá, por que que isso me incomoda? Por que que eu fico nervosa com isso? Como que eu vou ajudar ele a entender e a construir um aprendizado, né? Não que na próxima vez ele não vai errar, porque se eu erro, ele pode errar, né? Mas como que eu vou construir o aprendizado para que no tempo dele ele consiga, né, compreender melhor a importância disso? E aí, quando a gente fala de birras, né, e a gente entende o cérebro da criança, e que começa lá pelos 4 anos e pelos. Vai até os 25, 26 anos, por que que a gente chama os 2 anos de os terrible twos, que o pessoal fala, né? Eu gosto de falar que são os incredible twos. Porque a criança, nos 2 anos de idade ali, ela tem um boom de desenvolvimento, né? Ela começa a se perceber como um ser separado dos pais. Ela começa a entender que eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero isso. E isso vai de frente com o que o outro quer, com o Sim. limite que os meus pais me colocaram. E aí começam as frustrações. É só pra gente entender, né, esse gancho. Quando a criança fala assim, ó, a minha filha, por exemplo, ela falava: a Cecília quer, né? Mas é porque ela tá falando de uma como se fosse uma terceira pessoa, porque ela não entende que ela é ela e eu sou eu. Então ela entende que nós duas somos uma extensão uma da outra. Então até pra isso, né, até a criança aprender que ela é um ser por si só, Sim. demora. Então ela fala a Cecília na terceira pessoa. E aí depois ela começa, eu quero. Aí ela entende que são as vontades dela. Então, tudo isso faz parte desse grande marco que é chamado do Terrible Two, que, né, eu particularmente também não Sim. gosto desse termo, porque não é uma fase terrível, é uma fase onde a gente tem a oportunidade da mudança, né? Então, pra gente mesmo. E aí é uma fase que eles aprendem tantas coisas e mostram tantas coisas que é tipo o Incredible Two mesmo, né? É muito incrível porque é um marco de desenvolvimento para eles, né? E aí, nesse marco de desenvolvimento que eles começam na, tipo, eu, sou eu, isso entra de encontro com os limites que a gente coloca, tanto É, pelo bem-estar da criança, pela saúde dela, porque existem limites, né? Existem coisas que a gente não pode dar autonomia, deixar a criança resolver por ela mesma, porque nós somos os adultos responsáveis por aquela criança, né? Então, sim, assim, quando isso vai de encontro, aí vem as frustrações, vem os choros, e aí, por eles não terem essa habilidade, né, de regular essas emoções, e eles acabam expressando da maneira que eles sabem. E aí, isso vem em forma de gritos, choros, tapas, mordidas, né? E a gente vai deixar eles fazerem isso? Não, não vamos deixar. Mas aí é um aprendizado construído, aí a gente tem que entender, validar, né? E aí que entra as ferramentas respeitosas no caso, né? Porque se a gente pensar que antigamente uma criança fazendo birra, antigamente, né? Hoje em dia ainda tem pessoas que fazem isso, né? Se a gente pensar que a forma tradicional de educar, né? A criança fazendo birra é frescura, é mãe, a criança não tem que achar nada, a gente manda ela engolir, a gente põe de castigo, a gente bate para ela parar de fazer aquilo, isso não tá ajudando ela a construir um aprendizado, né? Quando a gente fala de acolher o que a criança está sentindo, né, é de validar aquilo, mostrar para ela que o que ela sente importa e que e que a gente ama ela independente do que ela está sentindo ou não, né? Que não tem problema ela estar com raiva, que não tem problema ela estar frustrada, que não importa o que ela sente. O problema, né, o ponto ali é como ela expressa aquilo. Bater nos outros não é adequado, bater nos outros é desrespeitoso, machuca, né? Mas como que ela vai saber o que ela pode fazer se a gente não fala o que ela pode fazer? Se a gente não mostra o que ela sim. pode fazer? Se a gente não guia ela para o que ela pode fazer? Né? A gente fica esperando que ela saiba sozinha, ou muitas vezes eu vejo os pais, eles só falam não pode, e só brigam. E esquecem de falar o que pode,
né? Então, a criança pequena, não adianta você dar uma palestra e falar que o amigo fica triste e que ele nunca mais vai querer brincar com ela e que aquilo tá errado e que se ela bater de novo ela vai ficar sem um parquinho, que ela vai embora, que não sei o quê. Por quê? Porque ela nem consegue ainda ter essa empatia pelo outro. Ela ainda tá no egocentrismo ali, né? Sim. 2, porque é muita coisa, ela já se perdeu e a gente ainda, às vezes ainda fala isso na hora do caos, né? Na hora do caos ali, o cérebro racional da criança, o córtex frontal, né? Aquele andar de cima da nossa casa que a gente comentou, é como se ele tivesse desligado. Tipo, Sim. literalmente entra por um ouvido e sai pelo outro. É que nem quando a gente briga com alguém e a pessoa começa a falar e você fala assim, eu vou sair daqui que eu não tô nem conseguindo te escutar. Porque a gente não consegue raciocinar ali. É. A gente precisa primeiro pôr pra fora a emoção pra depois conseguir pensar num lugar de calma, né? Sim. Só que as crianças não conseguem fazer isso. E aí é por isso que elas precisam de um adulto responsivo, um adulto calmo, para ajudarem elas nesse processo, né? Sim. E aí, quando a gente fala de autorregulação, que a gente falou, né, que começa com os 4 anos, vai lá para os 25, 26 anos, a gente tem que entender que eles não têm essa habilidade e que isso é construído. Mas a gente pode acalmar a nossa criança, a gente pode usar a nossa calma, nossa regulação para corregular a criança, né? Então, como ela não tem essas habilidades ainda de se regular sozinha, ela se regula através da gente, né? E eu gosto de dar sempre um exemplo que eu passei por isso, eu acho que várias mães já passaram também, de quando a criança, bebezinho assim, tá chorando, e você tá tentando fazer a criança dormir, tentando fazer a criança dormir e ela não dorme. E aí você começa a ficar ansiosa, você começa a ficar nervosa, você já não aguenta mais, você quer que a criança durma aquele horário, 5 horas da tarde, sabe? Que você fica Sim. surtando. E aí, de repente, chega alguém, uma avó, uma tia, o marido, do nada, pega a criança, 2 segundos a criança dorme. Aí você fica assim, meu, não é possível, tá de brincadeira comigo, que essa criança dormiu em 2 minutos, eu tô aqui há 3 horas e ela não dorme. Por quê? Porque quando vem uma pessoa de fora que não estava envolvida ali, aquela pessoa veio mais calma. É. E aí a criança, ela regulou com essa pessoa, né? E essa corregulação acontece através dos neurônios espelhos. Então, e nada mais são do que neurônios que espelham outros neurônios. Então, quando a criança vai pro colo de uma pessoa que tá calma, a frequência respiratória dela tá mais baixa, a frequência cardíaca dela tá mais baixa. Ela tá transmitindo essa calma, né, essa segurança para a criança. E aí ela consegue relaxar, se acalmar e dormir. E é isso que acontece com a criança. Então, se a criança fez uma coisa errada, tá dando uma birra, tá nervosa lá no meio do shopping, porque ela queria um sorvete, ou porque, né, a gente colocou um limite e ela ficou frustrada diante desse limite, se a gente chega mais nervosa ainda, gritando, esbaforida, né, querendo a qualquer custo ali controlar a situação, ela vai ficar mais reativa, ela Sim. vai ficar mais nervosa, porque ela vai espelhar o nosso comportamento, né? Quando a gente chega, mas aí a gente fala assim, ah, é porque tem que olhar nos olhos, tem que falar calmo. Não é pra... Não É. é uma receitinha de bolo, é porque dessa forma, tanto a gente fica mais calma, né? Como a gente consegue fazer a criança ficar mais calma, porque ela vai perceber que a gente tá calma, que a gente tá ali pra ela, que tá tudo bem ela sentir o que ela tá sentindo, e que a gente tá ali pra ajudar ela, né? E não pra piorar a situação, né? Sim, eu vou dar 2 exemplos aqui de situações que eu vivi. São 2 situações completamente diferentes e que se encaixam na mesma coisa que você tá falando. Uma situação, minha filha num parquinho de aqueles brinquedos de shopping, assim, que tem parquinho de shopping. Sim. E aí ela pegou uma boneca de uma criança e a criança viu que ela pegou a boneca e a criança queria a boneca dela, certo? Essa boneca, a minha filha pegou de cima da mesa. Não é da minha filha essa boneca, já começa o primeiro ponto. Como eu sou adulto, eu não preciso chegar pra minha filha e falar: essa boneca não é sua, devolve, não pode pegar, entendeu? Eu não preciso falar dessa forma. Eu me abaixei e falei: filha, vamos devolver a boneca porque a amiga tá chorando? Aí ela falou: não, não quero devolver. E queria entrar dentro do carrinho e já sair. Então eu me abaixei e falei: você devolve ou a mamãe devolve? Então, assim, calma. Sem gritar, sem nada. Ela não queria devolver. Então, o que a gente faz nessa hora? Eu tenho que agir. Porque a gente não pode falar o que a criança vai fazer ou não falar ou dar opção de escolha e ficar sem ação. Então, eu peguei a boneca e devolvi. O que ela fez depois? Chorou. Então, o que eu fiz? Acolhi. E depois que ela se acalmou, eu falei pra ela: filha, a boneca era da amiga. E a amiga não queria emprestar. Ponto. Acabou. Só que ela já tinha se acalmado. Então, primeiro eu acalmei, redirecionei, ensinei pra ela o que é, né, com atitude calma, sem puxar da mão dela. Simplesmente eu peguei a boneca, então a mamãe vai devolver. Porque eu dei a opção de escolha pra ela, mas ela não entende que ela pode devolver. Ela era menorzinha.
Tinha 2 aninhos e pouco. Agora, uma outra situação. Ela não quer emprestar o brinquedo. Entende que agora ela tá na outra posição. Se ela não quer emprestar o brinquedo, então eu falo, filha, se você não quer emprestar, tá tudo bem. E eu olho pra pessoa, pro amiguinho ou pra qualquer outra criança que esteja no parquinho e falo, ela não quer emprestar o brinquedo. Simples. Porque assim, ela não é obrigada a emprestar o brinquedo. Entende que nessa posição ela pegou e a outra ela não quer emprestar? Então é a gente respeitar dentro desse limite. Só que existe os limites. O limite em que o que ela não pode fazer, o limite físico, ela não pode simplesmente se jogar, se machucar, bater nos outros. Então eu tenho que trazer ela para o limite físico. E o limite de espaço. Ela não pode simplesmente fazer tudo o que ela quiser. Mas dentro desses limites e dessas regrinhas, né, que a gente coloca, são todos limites conduzidos com amor, firmeza e gentileza. Não precisa eu sair gritando por aí, devolve agora a boneca do amigo, não tá vendo? É esse tipo de atitude. Eu só mostro para ela que eu sou uma descontrolada e que eu não sei nem falar com as pessoas, né? Sim, eu acho que eu sempre falo, né, que nas birras a gente tem que esperar, né? Simplesmente esperar aquela explosão emocional passar, né? Aquele pico do caos passar, porque senão a gente vai ficar falando com as paredes, né? Porque a É. criança ela não tá pronta para ouvir, né? Ela Ela não só ouve. precisa sentir que ela tem um espaço seguro para sentir, né? Então assim, se a criança não tá batendo em alguém ou se machucando, porque tem crianças que chegam até a bater a cabeça na parede ou quebrando alguma coisa, a gente tem que dar espaço para a criança para ela colocar aquela emoção para fora, né? Porque aí eu falo até eu falo para as minhas alunas que é um Everest da birra, né? A gente tem um pico assim, né? Então nesse pico aqui, a gente não tem o que fazer, é esperar e acolher. Tem crianças que se você oferece um abraço, se você pergunta se a criança quer um beijo, alguma coisa assim, ela já se acalma, né? Mas tem crianças que não gostam nem de ser encostada. Meu filho, se ele tá se jogando no chão, agora ele não faz mais isso, né? Mas quando ele era pequenininho, se ele tava se jogando no chão chorando, eu não podia nem encostar nele, né? Porque Sim. ele precisava, tipo, pôr pra fora. É tipo, você tá com raiva e alguém fala, você quer um abraço? Você fala assim, eu não quero abraço agora. Tipo, não me encosta, né? Não quero falar com ninguém. É a gente querendo aquele espaço pra gente sentir o que a gente tá sentindo. Então, na hora da birra, a gente tem que dar esse espaço pra criança. E dar esse espaço pra criança não quer dizer que a gente vai ignorar a criança o que ela tá sentindo, né? A gente vai dar o espaço pra ela, mostrar que a gente tá disponível. Então, meu filho não gostava que eu ficasse abraçando ele, mas eu falava assim, ó, eu tô vendo que você tá bravo, eu tô aqui do seu lado pra quando você precisar do abraço. E eu esperava. E aí ele descarregava, e aí ele falava assim, agora eu quero abraço. Aí eu ia, dava o abraço nele, e aí entra outro ponto, né? Às vezes tem pais que fazem isso e pronto, acabou. Né? Aí o problema é que o acolher é o grande primeiro passo, mas só acolher não basta. A gente precisa passar para a segunda fase, que é Sim. o educar na calma. Porque senão a gente fica só acolhendo no caos e esquece de educar na calma e a criança fica repetindo aquele looping porque ela não está construindo aprendizado e fica presa na fase. Então, depois que a gente acolhe, valida e a criança põe para fora, a gente precisa retomar a conversa ali, né? De falar assim, olha, eu entendi que você estava bravo, eu entendi que você não queria emprestar seu brinquedo, mas era da amiga, né? E tá tudo bem. Eu entendi que você não queria emprestar seu brinquedo e não tem problema, você não precisa emprestar Sim. seu brinquedo. Foi É o que eu falei seu. pra ela. Filha, o brinquedo é seu, você empresta se você quiser. Exatamente. E a gente retoma a conversa pra construir o aprendizado, Ah, né? mas a criança não vai ser egoísta. A criança tem que saber dividir. Gente, se alguém pedir o seu carro emprestado, você vai emprestar? Você me empresta pra eu ir pra balada, o seu carro? Você me empresta seu celular? Não, você não me empresta. Então, assim, vamos entender que, né, a Sim. criança é igual. O brinquedo pra ela tem a mesma importância que tem as coisas materiais pra você. E essa coisa do egocentrismo, né? Do egoísmo, é, é muito interessante porque as pessoas, né? Quando a gente estuda, eu também tinha essa impressão de, tipo, não, vai ficar egoísta, como assim? Tem que emprestar, que coisa feia, né? Falar coisa feia. É. A gente tem que entender que primeiro a criança, ela se percebe como eu, né? Que é a fase do egocentrismo aí dos 2 e 3 anos. Por isso que com 3 anos a criança tem muita dificuldade de dividir brinquedos. E tem crianças que têm mais, tem crianças que têm menos, não é uma regra, né? Então, assim, é uma fase que eles passam, né? Dificuldade, porque eles estão conhecendo o eu. E aí depois eles conhecem o você. E aí depois que eles passam por essas duas fases, eles conseguem entender o nós, né? O senso de comunidade e trabalhar isso, né? A empatia. Então, se a gente, na fase do eu, a gente não deixa eles
entenderem o eu, do que eu gosto, do que eu quero, como eu faço isso, como eu faço aquilo, vai chegar lá na frente, aí vai ser o efeito rebote, né? Ao invés deles não serem egoístas, eles vão ser egoístas porque eles não tiveram tempo e espaço para terem esse momento, e aí eles vão começar a ser esses adultos que, tipo, querem tudo para eles, que só pensam no próprio umbigo, que não conseguem entender o todo, a comunidade, porque essas fases que eles precisavam ter passado, né, de forma respeitosa, não foram conduzidas de forma respeitosas, né? E o limite, quando a gente fala de limite, né, eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando assim. Tem as pessoas falando assim que criança não precisa de limite, que quem tem limite é município, né? E tem as pessoas que falam assim, não, tem que ter limites e enfiar o limite goela abaixo, né? Eu sou a favor do caminho do meio. Eu acho que o limite é importante, porque o limite é até onde eu posso ir, é até onde é o meu espaço, meu lugar seguro, e até onde vai o lugar do outro, né? Então, assim, Tudo tem limite. a criança precisa entender que ela tem o espaço dela e que o outro precisa respeitar o espaço dela, mas ela precisa respeitar o espaço do outro. O limite é segurança. O limite é uma forma da gente viver em sociedade. Mas a diferença é que o oposto disso não é enfiar os limites, o oposto de criança não precisa de limite, né? Não é enfiar os limites goela abaixo a qualquer custo, né? Eu acho que os limites, eles precisam ser construídos juntos e ensinados de maneira respeitosa, acolhedora. E quando a gente faz esse processo, né, de educação respeitosa, consciente, pensando na criança e no desenvolvimento dela, a gente naturalmente consegue construir esses limites sem muito esforço. Porque eles vão existir. Eu não vou deixar minha criança se jogar da janela porque ela precisa aprender as consequências de se jogar da janela. Eu não vou deixar ela escolher ou não se ela quer tomar remédio, porque na educação respeitosa tem que dar escolhas, né, dar autonomia para a criança, sendo que ela não tem maturidade para entender a importância de tomar um remédio, né? Exatamente. Eu falo assim, Mas ela vai tomar a força, ela vai chorar. Sim, e você vai acolher. Sim, é que nem Tá eu falo tudo assim, bem. tem as macro decisões, É, né, que são de responsabilidade do adulto, e as micro decisões, que são da criança. Então, assim, o limite tem que tomar o remédio. Isso não é negociável. O remédio vai ser tomado. Agora, como vai ser tomado? O que ela vai comer depois para tirar o gosto? Se ela quer colher ou seringa? Se vai ser a mãe ou o pai que vai dar? Se ela vai dar para o ursinho e para a boneca e depois eu dou para ela? Isso ela pode escolher, né? Mas o remédio vai ser tomado, sim. né? E se precisar e tiver choro de acontecer porque o remédio é ruim, porque ela não gostou, a gente acolhe depois, É. né? O que eu acho que hoje eu percebo, Nanda, que muitas pessoas, né, com essa excesso de informações que tem, né? E que bom que tem esse excesso de informações, né, de como a educação tradicional não foi tão boa, vamos ser gentis aqui, né? Não foi tão boa assim. Sim. Estão indo totalmente pro lado oposto e aí as pessoas acham que tudo que elas fazem vai frustrar a criança e vai gerar traumas. Só que o trauma, né? Eu sempre falo para elas, o trauma não é ausência de problemas, ausência de questões, né? O trauma que a criança passa é porque ela passa sozinha. Então, não tem, mesmo que eu seja respeitosa em casa, o mundo não é respeitoso, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito para caminhar. Então, às vezes, eu e você estamos numa mesma situação, de repente, sei lá, a gente foi sequestrada e a gente sofreu vários problemas lá no mesmo dia. Você ficou com muitos traumas sobre aquilo e eu não, né? E qual é a diferença minha para você? Não é a experiência que a gente passou, mas sim como a gente passou por ela. Talvez eu tivesse uma rede de apoio, umas pessoas acolhedoras que me acolheram, que me respeitaram, que me ajudaram a passar por aquilo, que estavam presentes, que era o meu porto seguro. E talvez você não tivesse. Então, assim, o trauma, eu falo para as mães assim, a gente não tem controle sobre o mundo. A gente não vai conseguir controlar todas as experiências que os nossos filhos vão passar. Eles vão passar por traumas, mas a gente pode controlar como eles vão passar. Porque eles vão Mas saber que eles têm a gente como porto seguro para passar isso por que eu ia esses falar, traumas. eles precisam dessa referência. Então, Exatamente. se você, como referência e porto seguro do seu filho, grita, chantageia, faz tudo que você, né, não gostaria que fizessem, porque que engraçado. Quer dizer que o mundo lá fora grita com seu filho e você faz a mesma coisa. Então, se em você ele não enxerga essa segurança, ele vai enxergar em quem? Mas é aquela história lá, né? Tem que
Tem gente que fala assim, não, tem que apanhar em casa pra não apanhar lá na rua. A gente bate porque a vida vai bater. Exato. Nossa, essa é a pior. A vida vai bater como, gente? Como é que a vida vai bater? A vida bate te entregando consequências de coisas erradas que você faz com as pessoas, as maldades. Então, e o que tem a ver com a tua atitude, né? Quem você é no mundo, a força que você está colocando no mundo. Só que se você prepara a base, no livro da Jen Nielsen, ela fala sobre isso, né? Que é as ferramentas da disciplina positiva. A base é a árvore, é a raiz da árvore, né? A árvore é a vida. A raiz da árvore é a base da educação que você está dando. Quando um passarinho vem e coloca um ninho ali naquela árvore, a árvore ela balança, certo? Ela tem vento. Como é que aquele ninho prevalece ali? Porque ela tem a raiz. Então, a raiz sustenta a árvore e faz com que o ninho não caia. Então, é isso que a gente dá para os nossos filhos. Segurança de que nós, como referência para eles e exemplo, que sejamos sempre o exemplo para ele de comunicação, de respeito, de limite, né? Então, é isso. Quando me questiono assim, eu falo, mas você não tem medo que ele sofra porque as pessoas não vão tratar ele do jeito que você trata, não vão ser gentis do jeito que você é, não vão ser respeitosos do jeito que você é. Eu falo assim, na verdade, né, você não acha que ele vai ficar fraco, que ele vai se sentir mal quando as pessoas fizerem isso com ele? E eu falo assim, eu não crio meu filho para aceitar o mundo do jeito que ele tá. Eu tô criando ele para ele mudar o mundo e ele não aceitar nada menos do que respeito e gentileza do lado de fora de casa. Mas se ele não tem isso nem dentro da casa dele, como que ele vai exigir esse tipo de relacionamento lá fora? Se ele não tem isso nem dentro de casa dele. Se eu sou desrespeitosa, grosseira, bato, puno, como que ele vai saber que existe outro mundo, né? Que ele pode exigir respeito, usar a voz dele para que as pessoas respeitem ele lá fora. Então eu não crio ele para que ele aceite o mundo do jeito que ele tá. Eu crio ele para que ele transforme o mundo junto com outras pessoas num mundo melhor, porque é o que a gente tá precisando, né? Já me perguntaram, fizeram uma pergunta assim. Fer, você, né, coloca disciplina positiva, um monte de coisas, né, ferramentas e tal, e estuda, né, para aplicar com a sua filha. Qual que é a expectativa que você tem que ela seja o quê? Eu falei assim, como assim? Eu não tenho expectativa de que ela vai ser o quê? Não é? Ou você tá falando o quê? Profissão, né? É, também. Que ela vai ser uma pessoa bem-sucedida, ou que ela vai ser, sei lá, médica, engenheira, não sei o quê. Não, não é isso. E nem a ver com expectativa de que ela vai ser melhor que o seu filho, que você não faz, por exemplo. Você não aplica. Não é sobre criar expectativas. É sobre mim. Não é sobre minha filha. É sobre o que eu estou ensinando para ela, como eu me comporto. E como eu gostaria que ela se comportasse diante das pessoas. Não é sobre criar expectativas. Então, eu acho que as pessoas têm isso na cabeça. Ai, meu Deus, que mimimi. Esse bando de educadora parental que falam só o que tem que fazer, né? E pronto, e tá tudo certo, resolvido. E não entende que a realidade dos pais não são essa. Né? Que não é essa. A gente não tem tempo de estudar. Pai e mãe não tem tempo de fazer isso. Gente, tem. A gente tem que olhar que se hoje eu não tenho tempo nem de saber o que é, né, nem de procurar, eu não vou ter tempo. Tô tendo tempo do quê? De ser pai e mãe do quê? Como é ser pai e mãe? É só ter o filho? Né? Então, você está preparando um ser humano para o mundo. Sim. E a gente não trouxe essa questão, né? Eu queria só te fazer uma pergunta sobre com relação ao estilo parental. Você trouxe o estilo parental autoritário e permissivo. Como que a gente faz para não cair o tempo todo na permissividade? Porque qual que é essa diferença? Quando eu dou o caminho para o meu filho e eu aceito o que ele está fazendo, entre aspas, né? Como é que eu não sou uma mãe permissiva o tempo todo? Porque se eu não grito, né? Se eu não sou autoritária dessa forma, como é que eu não caio na permissividade o tempo todo? Eu acho que a gente entra de novo naquela coisa da intenção, sabe? Eu acho que assim, a gente tem o estilo. A gente tem 4 estilos parentais documentados, né? A gente tem o autoritarismo, que é o excesso de rigidez, o excesso de firmeza. E tem afeto, mas tem a permissividade, que é zero rigidez, zero firmeza, e é só o afeto. E aí a gente ainda tem o negligente, que é zero nada, né? Zero firmeza, zero... Aquele assim, quer comer picolé? Come. Quer dormir sem tomar banho? Toma. Tipo, a gente desistiu da criança. E o caminho do meio ali, que é o que eles chamam de autoritativo, né? Que é o firme e gentil. O firme e gentil, que tem firmeza,
e tem o afeto, né? Eu acho que o desafio é a gente colocar os limites sem precisar dosar o afeto. Porque quando a gente cai no autoritarismo, a gente está dosando o afeto. E quando a gente cai na permissividade, a gente não está colocando o limite necessário para a criança, e isso também é ruim para a criança. Porque ela precisa de limites e de um adulto responsivo que olhe para as necessidades dela, que olhe para ela como um ser individual e entenda o que ela está precisando, o que ela está comunicando, o que ela quer expressar com aquele comportamento para que a gente consiga construir um aprendizado. Porque se a gente é permissiva, a gente está deixando a criança ela por ela mesma, né? Então, assim, não. E aí, qual é o problema da permissividade, né? Muitos pais são permissivos porque eles têm medo de perder o afeto, né? Então, ou a gente vai 880, quer fazer completamente do que a gente recebeu, né? Da autoritária, a gente cai na permissividade. Ou a gente tem tanto medo de traumatizar os nossos filhos, de colocar limites, de não se sentir amada, de não se sentir útil e necessária ali para a criança, que a gente é permissiva e deixa ela tomar todas as decisões. E aí eu acho que é aquele negócio das macro decisões e micro, né? Eu vejo muitos pais com essa questão, assim, mas será que eu não estou sendo permissiva? Será que isso não é ser permissiva? Eu tenho medo de ser permissiva, mas eu também não quero bater, eu não vou obrigar. Não... Eu acho que quando a gente entende a macro decisão, que é de responsabilidade do adulto, e as micro decisões são da criança, é difícil a gente cair na permissividade. Então, assim, entendam que os nossos filhos, né, eles são como se fosse o rio. Eles têm um fluxo dele, eles têm a velocidade deles, tem horas que eles vão estar mais rápidos, tem horas que eles vão estar mais devagar, eles têm ali o caminho deles. O nosso papel enquanto pais não é ser a barreira, a margem desse rio, de tipo, vou encaixotar aquela criança, que isso seria o autoritarismo. E eu não vou ser a permissiva que, tipo, vou tirar a barreira, vou tirar a margem ali, o rio vai para onde ele quer, porque ele vai se perder, né? A gente só tá ali para conduzir. E tem horas, ninguém consegue, Nanda, ficar 100% do tempo no caminho do meio. Tem horas que a gente vai ser mais autoritário, tem horas que a gente vai ser mais permissivo, seja pela questão em si, ou seja pela forma que a gente foi educado e que a gente está aprendendo. Eu acho que o equilíbrio é a gente oscilar menos entre esses extremos. Então, assim, eu, apesar de trabalhar com isso, respirar e viver isso todos os dias, eu sou mais autoritária do que permissiva, por conta da minha história. Então, assim, eu preciso ficar me policiando para eu não ser muito autoritária. Mas tem horas que eu sou mais do que eu gostaria, e aí eu me arrependo, volto atrás, né, e me questiono. Será que esse limite que eu coloquei é necessário? Será que esse limite foi para satisfazer as minhas necessidades de adulta? Ou era importante para o bem-estar e para a saúde dele, para o desenvolvimento dele? Porque às vezes a gente tá tão no automático que a gente vai colocando e cuspindo uns limites, cuspindo os nãos, né? Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e nem se questiona. E do tipo, Sim. será que isso era para mim, é importante para ele, ou eu fiz por mim? E aí quando eu tenho essa autoconsciência, né, de parar e pensar, bom, é importante para ele, eu sei que eu não tô sendo permissiva e que eu precisava ser um pouco mais firme ali naquele momento. Mas quando eu percebo que não, eu não vou ser permissiva se eu abrir mão disso, porque não é importante pro bem-estar dele, era mais uma necessidade minha de controle, porque eu sou meio controladora, então era mais uma necessidade minha de controle, não vai fazer mal pra ele, eu posso abrir mão disso, eu não vou estar sendo permissiva, porque aí são escolhas conscientes, É que o entende? trauma, ele vem de outras coisas. O trauma, ele vem do grito. O grito, Sim. ele gera um gatilho mental na criança de... É como se fosse uma explosão de cortisol. É o estresse. Então, cada vez que você grita com o seu filho, você gera hormônios desnecessários dentro dele. É, Porque ele não sabe como receber o aquilo. grito, ele Ele descarrega intensifica. a mesma descarga de hormônios do que se você estivesse batendo na criança. Né? A gente Exatamente. entra no modo de estresse, a gente entra no modo de alerta, né? Aquele modo luta ou fuga ali com grito ou não, né? Sim. E eu, É daí que vem o trauma. É daí que vem né, o que a gente tá falando. e assim, só pra gente não assustar ninguém também, né? Não é um grito, gente. É tipo assim, uma sequência de gritos É, várias vezes ao dia, né? sim. Quando antes de eu ser mãe, né? Eu achava que criança tinha que apanhar, que era assim mesmo, e que aquelas crianças dando birra na rua era falta de punho dos pais, porque era o que eu escutava. Uhum. Então, assim, eu era a mãe perfeita antes de ser mãe, sabe? Aí, quando meu filho veio, e aí veio os 2 anos dele, eu falei assim, meu Deus, né? Tipo,
eu não quero gritar, eu não quero bater, mas eu acabei fazendo isso. Porque eu não me via com ferramentas, né? Eu não sabia o que fazer. E eu tinha muito medo de cair na permissividade. E aí foi nisso que eu comecei a estudar. E aí eu percebi que não tinha um jeito de te fazer diferente. Só que no início eu gritava muito, eu, né, não batia, mas a minha violência era no grito. Então eu gritava muito. E aí nas primeiras semanas, depois que eu estudei e comecei a fazer o curso, eu ficava que nem os alcoólatras anônimos, sabe? Eu ficava assim, estou há 1 dia sem gritar, estou há 2 dias sem gritar. Aí eu gritava, eu zerava a minha É contagem. treino. Você tem que Exatamente. treinar. É um Porque, hábito. exatamente. E assim, é que nem eu falei, né? Não é sobre perfeição, é um processo de quebrar ciclos. Então, assim, Sim. os nossos pais, eles já quebraram vários ciclos de violência. Se a gente parar para conversar, a maioria deles passou por coisas muito piores do que a gente, Muito piores. né? Só que hoje a gente tem mais informação, literalmente na palma da mão, né? É só abrir o celular que tem um monte de Instagram, né, mostrando os malefícios. Tem artigos disponíveis, né, estudos. É só colocar no Google acadêmico, tem um monte de artigo científico lá mostrando que a violência gera, né, o que ela gera a longo prazo. Então, assim, não tem desculpa. Sim. Né? Os nossos pais, eles não tinham tanta informação. E a informação que tinha há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, era realmente de bater na criança. Sim. Porque era assim que eles achavam que educava. E o castigo, né? Se a gente fala do castigo, quando a gente fala de castigo, a gente tem que entender o que o castigo traz na criança. É uma violência, o castigo. Por quê? Porque a gente chama, né, de recursos, o que traz de recursos ruins, né, para a criança. Os 4 R's que a gente chama: ressentimento, recuo, rebeldia e retaliação. Ele fica retalhando os sentimentos. Então, cada vez que você manda uma criança, lembra dos 4 R's, que você vai ver o tanto que a criança vai se comportar exatamente do jeito que eu tô falando. Porque as crianças, elas entendem que quando você tá punindo elas querem te desafiar ainda mais. Não é que ela tá querendo, ela pensa isso, eu vou desafiar. Não, mas ela sente. Então, por exemplo, se você colocar uma criança de castigo, ela vai ficar retalhando aquele sentimento o tempo todo. Ela vai ficar remoendo, ela não consegue tirar aquilo dela. Então, ela vai se afastando da situação, ela não consegue lidar com a situação. Cada vez mais ela vai ressentir, cada vez mais ela vai ficar mais rebelde ainda. Do que você validar e depois educar. Uma criança de 2 anos, aí a gente tá falando de birra, né? Se a gente coloca uma criança de 2, 3 anos de castigo, ela vai olhar uma formiga passando, ela vai se distrair com a formiga, ela nem sabe mais por que ela tá lá, né? E aí veio a história do cantinho do pensamento que a Super Nani inventou da cabeça dela. Porque não existem estudos que comprovem de ficar 1 minuto por idade. Tipo, você vai deixar uma criança. Eu tentei pôr, né? Com 1 ano e meio lá, eu falei assim: não, 1 ano e meio, então vou deixar ele 1 minuto, né? Ele ria e eu ficava assim, gente, ele não tá entendendo nada, por que ele tá sentado aqui? Então, assim, a criança pequena, ela não entende, né? Ah, mas aqui em casa funciona. Não, não funciona. Né? O que, na verdade, funciona, mas não pro que você tá pensando, né? Porque a criança, ou ela para de fazer o que ela estava fazendo de errado, porque ela tá com medo do castigo, ou medo do privilégio que ela tá perdendo, né? Que muitos pais falam que vou te deixar sem televisão, vou te deixar sem celular, né? E aí tira o privilégio ali tentando usar como uma moeda de troca pra criança agir melhor. Mas que nem eu falei no início, a gente não tá ensinando ela o que ela pode fazer para agir melhor. A gente só tá punindo ela pelo comportamento e não ensinando ela a fazer o que ela precisa fazer. E aí, qual é o problema disso a longo prazo? A longo prazo, hoje, a gente põe de castigo, tira o celular, ou tira um parquinho, ou deixa ela lá pensando. Aí, daqui na adolescência, não funciona mais, porque ela continua sem saber o que ela tem que fazer de errado, ela tem medo, aí tem aquela criança que começa a ser a boazinha comportada, porque ficou de castigo e funcionou. Então, essa me preocupa muito, porque ela tá o quê? Guardando, engolindo. E a criança não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma. Então, ela não se sente boa o suficiente. Ela acha que ela nunca acerta, que ela é o problema. E aí as outras crianças são aquelas que viram as rebeldes. Que aí você tem que começar a empilhar castigos, né? Você vai ficar sem mesada, vai ficar sem parquinho, vai ficar sem isso, sem aquilo. Se continuar reclamando, você vai ficar 1 mês sem pôr a cara na rua. Então, assim, aí você vai empilhando castigos e aí você fala assim, mas não tá mais funcionando. Porque não ensinou a criança. Deixa eu trazer um exemplo na prática, minha amiga me contando isso. O filho dela chutou a professora. O que ela fez? Tirou o futebol, que é a coisa que ele mais ama na vida,
que é o futebol, tirou o futebol. Que é onde ele vai gastar energia pra também não ter que chutar Exatamente, né? Teve um momento de raiva, chutou a professora. É erradíssimo chutar a professora. Ninguém tá falando aqui que é certo. Porém, como que a gente ensina o nosso filho, né, a agir perante essa situação? Ela foi lá, colocou ele de castigo, perdeu o futebol, ficou semanas sem ir no futebol, beleza. E ele ficou remoendo aquele sentimento. Poxa, chutei a professora, fiz errado, perdi o futebol, beleza. Aí os amiguinhos resolveram baixar a calça de uma amiga, de uma coleguinha da sala. Baixaram a calça da menina, a menina ficou de calcinha, pequenininhos, né? E exposta ali, e os amiguinhos todos rindo dela, e ele estava participando disso. A professora chamou de novo ela e falou: olha, seu filho participou disso, baixaram a calça da amiguinha, não foi legal, ela chorou, se sentiu mal, nananã. Aí ela falou assim: agora eu não vou colocar ele de castigo, porque não vai adiantar. Então, assim, não adianta eu tirar o futebol, o videogame. O que eu vou fazer? Ele vai amanhã levar uma plantinha e vai entregar pra menina pedir desculpa na frente de todos os amiguinhos. Então, assim, como é que ela vai ficar o tempo todo tirando tudo que ele gosta, sendo que ele vai repetir? Ela tem que ensinar que ele tem que tomar uma atitude, né, perante aquilo que ele fez e pedir desculpa na frente de todo mundo, pra amiguinha. Então, no outro dia, ele levou uma florzinha pra amiguinha pra pedir desculpas. Sim. Ah, mas ele pode repetir. Tudo bem, mas você não tá repetindo o que ele vai fazer, que é a recompensa que você falou, né? Tirando como moeda de troca. Sim. Eu tiro aquilo e você faz aquilo. Eu tiro aquilo. Não. Agora, imagina pra ele como foi entregar a plantinha pra amiga na frente de todo mundo e tendo que pedir desculpas. E eu vejo que muitas vezes a gente fica só querendo apagar o fogo, sabe? É. A criança faz uma coisa aqui, um mau comportamento, né? A gente vai lá e tenta apagar aquele fogo. E depois vai ali no outro. E aí depois vai ali no outro. E a gente esquece, que nem eu falei no início, todo comportamento é uma comunicação. Então, além do... Tá, ele chutou a professora. Mas por que que ele chutou a professora? Sim. O que que ele estava tentando comunicar com isso? Qual era a necessidade dele que não estava sendo atendida? Tá certo ele chutar a professora? Não, não tá certo. Mas a gente tem que entender o que que tá por detrás desse comportamento. E pode ser alguma coisa na escola, pode ser uma coisa que estava acontecendo ali exatamente no momento antes, né, do chute, mas pode ser uma coisa que vem sendo acumulada e ali foi a válvula de escape. Se a gente não olha para esse todo e a gente fica só apagando pequenos focos de fogo, o comportamento continua se repetindo porque a gente não tá indo lá na causa, Sim. né? É que nem quando a gente tá com febre, né? Se a criança tá com febre, a gente dá um remédio de febre, vai passar a febre, ou vai passar o efeito do remédio, a febre vai voltar. Vai passar o efeito do remédio, a febre vai voltar. A gente só vai ficar ali tratando da febre, do sintoma. Se a gente não for olhar a causa, né, por que tá com febre? É dor de garganta, é uma infecção, alguma coisa assim, e cuidar daquilo, vai ser uma coisa recorrente. Sim. Então, assim, eu sempre falo para as mães que eu atendo. Olha por trás do comportamento, o que que ele quer comunicar, além do que ele fez. A gente vai cuidar disso, do que ele fez, que ele chutou para ele se redimir e tudo mais, né, para ele consertar esse erro, mas para que a gente não tenha repetição desses comportamentos, a gente precisa olhar além deles, porque birras são normais. Birras são fisiológicas, são esperadas. Toda criança faz birra. Tem criança que faz menos e tem criança que faz mais. Mas o que não pode é birras intensas todos os dias, várias vezes catastróficas. A criança tá tentando se comunicar. É um pedido de ajuda. Exatamente. Né? E quem que pode ajudar essa criança? A gente. A gente tem que decifrar o código. Exatamente. E aí, quando a gente decifra o código, a gente olha por trás desse comportamento, a gente vai construindo o aprendizado, né? De uma maneira onde a gente se conecta com a criança, essas birras vão ficando cada vez mais espaçadas, cada vez menos frequentes, e a intensidade delas não é aquelas que você fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa criança, né? Você consegue... Tipo, quando meu filho começou a ficar mais brando assim, eu nem chamava, né? Mas de birra, era tipo assim, ele ficava frustrado, eu acolhia, passava, as pessoas em volta não chamariam de birra. Porque não era aquela, tipo, a criança se jogando no chão, entendeu? Porque ele já se sentia mais ouvido, ele já sabia que podia contar comigo. Eu já conseguia antecipar algumas coisas e lidar melhor ali na hora. Então, assim, olhem além do comportamento para não ficar só apagando fogo. E não ache que os filhos das educadoras parentais não fazem birra, porque fazem, tá, gente? A criança a professora chama. Sempre, sempre. A professora chama porque aconteceu alguma coisa. A gente só tenta melhorar a comunicação e ensinar Sim. as habilidades de pensar. Eu queria fazer o mitos e verdades. Mito ou verdade? A criança, as telas intensificam a birra? Então,
não é que as telas intensificam. Na verdade, assim, as telas elas atrapalham na autorregulação, né? Então, se a gente fala que as telas, que as birras, né, acontecem por essa inabilidade, né, essa imaturidade neurológica, as telas elas atrapalham nisso, porque as telas elas agem, né, no nosso cérebro, no centro de recompensa, dá aquela recompensa rápida, e atrapalham na construção, né, desse aprendizado da criança entender o tempo, né, aprender a ter paciência, lidar com as frustrações, porque o que acontece? Muitas vezes a criança faz birra porque a gente colocou um limite e aí ela ficou frustrada. Ou a gente pediu para ela esperar no restaurante para a comida chegar, a comida não chegou, ela ficou frustrada. Né? Ela não tem essa habilidade, essa flexibilidade cognitiva aí de entender as coisas, de esperar. E as telas atrapalham tudo nisso, né? E aí entra num ciclo vicioso, na verdade, porque a gente quer que as crianças tenham paciência, que aprendam a lidar com o tédio e que saibam esperar e que saibam lidar com as frustrações. Todo mundo quer isso, né? Até os pais que estão batendo, castigando, eles querem isso. Né? Na melhor das intenções, eles estão buscando isso. A gente quer a mesma coisa. Só que aí, o que a gente faz? A gente coloca as telas para a criança esperar, porque ela não tem paciência. A gente coloca as telas porque ela tá muito frustrada, porque ela tá chorando, porque ela não se acalma. Aí a gente coloca as telas porque ela tá nervosa e ela precisa se regular para ela ficar calminha. E aí, as telas atrasam tudo isso. E aí, a oportunidade que a criança tinha de aprender a lidar com aquilo, que é na prática, a gente foi lá e colocou as telas para fazer esse papel. E aí elas não vão aprender na prática, né? Porque elas não vão ter tempo para fazer aquilo na prática ali e as telas estão fazendo isso por elas. Então, assim, as telas, elas agem no nosso cérebro, né? No centro de recompensa, que é o mesmo lugar dos vícios, né? Dos vícios em álcool, vícios em drogas, sexo, jogos. Então, O docinho depois do o almoço. docinho depois do almoço. Tudo isso é vício e a gente lida com as recompensas da nossa vida. Eu preciso disso para me acalmar, eu preciso disso para fazer, eu preciso daquilo. E não é. Exatamente. E aí, o que acontece, né? As telas, elas agem no centro de recompensa do nosso cérebro. E lá, elas liberam, né, a dopamina, que é aquele hormônio gostosinho lá do bem-estar, Do prazer. do prazer, que nem os jogos. Só que é de baixa qualidade, sem nenhum esforço. E aí, com o uso frequente disso, a criança vai ficando, né? A gente fala viciada, né? Mas para ser um vício precisa ter um diagnóstico mesmo, é um CID, né? Tem que acompanhar 12 meses aí. Mas a gente costuma, meu filho tá viciado nas telas. E ele tá mesmo. E a gente também tá, né? Porque é gostoso, é fácil, poupa energia. O nosso cérebro não tem que gastar energia para pensar numa solução, para pensar no que eu vou fazer, para criar, né? Sim. E aí a gente fica ali focado nas telas porque é aquele gostosinho. E a gente tem que entender que as telas, as redes sociais, os desenhos, nada é por acaso. Todas as músicas, as cores, as vozes, o jeito que é filmado é pra hipnotizar e cada vez mais prender a gente ali, né? O coraçãozinho do Instagram, do Facebook ser vermelho não é por acaso. No início ele era azul. E aí eles perceberam que o vermelho prendia muito mais as pessoas. E as pessoas Sim. clicavam muito mais, né? Então, assim, são gatilhos pra deixar a gente preso ali mesmo. E se a gente adulto não tem nem maturidade pra lidar com as redes sociais, pra lidar com as telas, pra achar esse equilíbrio, né, no uso saudável, como que a gente espera que uma criança de 2, 3 anos faça isso, sendo que ela não tem? Aí eu vejo muitos pais assim, ai, meu filho tá fazendo muita birra, meu filho não espera, meu filho não come sem as telas, meu filho não brinca sozinho, meu filho não sabe se entreter, fica lá entediado. Aí eu vou conversar né, aprofundar ali, a criança fica muito tempo nas telas. A Sim. criança come na frente das telas. A criança tá chorando, os pais vão lá e colocam as telas como se fosse uma chupeta, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo isso que a gente faz atrapalha o desenvolvimento da criança. E aí, aquela janela lá que a gente falou, né, do emocional, do desenvolvimento emocional da criança, quando a gente terceiriza isso para as telas, a gente está atrapalhando o desenvolvimento da nossa criança e não vai ajudar ela a passar de fase. Exatamente. Tem Gente, mais água?
Gente, nossa, meu Deus, se deixar a gente fala acho que umas 4 horas de educação parental, né. Fabrício, pode colocar pra mim, por favor, também? Obrigada. Eh, a gente quando a gente fala de tela, a gente fala dessa questão, né, da neurociência mesmo, né, do que causa no cérebro da criança. Mas a gente, às vezes, ignora isso, né, simplesmente coloca a tela como você falou, chupeta eletrônica. E eu acho que o mais importante da gente pensar nas telas, não é só o que está causando, né, como recompensa ou como vício, é no desenvolvimento. Sim. Na interação, na comunicação, no que está faltando para a criança, né? Eu acho que a gente se preocupa pouco com as telas, porque a maioria dos malefícios e dos danos também vem a longo prazo. Então, hoje, né, as telas, ela me ajuda. É minha rede de apoio, né? As telas tá me ajudando a não gritar com meu filho. Eu coloco as Sim. telas para não gritar com ele. Eu coloco as telas para ele comer, porque ele não come nada. Então, Eu é escutei isso de uma mãe. Nossa, mas pelo menos ele tá comendo. aí é um problema, Tudo né? bem, Porque está né? empurrando um problema com a barriga, é um comer inconsciente, a criança não tá percebendo que ela tá comendo. Se tirar as telas, ela não vai comer. E aí isso gera transtornos alimentares, né? Que são alguns dos malefícios das telas também, além da parte emocional, social, né? Tem a questão dos transtornos alimentares, tem a questão da criança também estar mais exposta, né, a conteúdos inapropriados, gerando adultismo, erotização precoce, né, acesso à pornografia. E não adianta só a gente controlar as telas e não deixar as telas. A gente precisa entender que a gente precisa educar eles também digitalmente. Porque lá na adolescência, o controle que a gente vai ter é diferente de um controle que a gente tem com uma criança de 2 anos, que a gente Sim. escolhe o que ela tá vendo. Só que se a gente não constrói esse aprendizado desde pequenininho, não adianta lá na adolescência a gente querer enfiar os negócios goela abaixo, porque não vai, né? Então, assim, as telas, elas são a rede de apoio de muitas mães, né? Era a minha também. Mas eu percebi que no início eu usava como uma rede de apoio, porque eu ficava sozinha, mas depois foi virando a minha bengala e a minha resposta pra tudo. Tá chatinho. Ah, vou pôr as telas. Não quer comer? Vou pôr as telas. Ah, eu preciso de um minuto de paz. Vou pôr as telas. E foi virando minha resposta pra tudo. E ele foi ficando cada vez mais dependente delas. Porque a verdade é que a criança não precisa de telas. Nenhuma criança precisa de telas. A gente coloca por necessidade nossa. E aí a gente vai criando esse hábito deles precisarem das telas cada vez mais. Porque aí eles perdem, né, o olhar pro offline. Ir para um parque, olhar para as Até plantas, mesmo dentro do carro. Olhar pra pela fora, janela, né? não O tem que mais tá passando. graça. Porque, que nem eu falei, né? Na televisão é mais colorido, é mais fácil. O feijãozinho cresce em 3 segundos. Você coloca lá no algodão, demora uma semana para É. aparecer um pezinho de feijão. E aí eles não têm mais paciência para esperar. Vou dar um recurso para essas mães. Tá no carro? Quer colocar a tela? Coloca a historinha lá. Até já vou fazer propaganda do canal da Fafá Conta, que eu amo ela de paixão. Coloca a historinha da Fafá Conta no Bluetooth do carro ou, né, no próprio Não, celular ligado, tem vários só que Spotifys. desligado, né? A tela mesmo, só ouvindo. E vai se comunicando com a criança. Olha, a lagarta comeu, entrou no casulo. Você escutou, filho? Então, sempre nesse sentido. E traz a criança para observação, para imaginação, porque na tela tá tudo pronto. Sim. E aí a gente entra num ciclo, né? Porque a gente coloca as telas para entreter a criança, sendo Sim, que originalmente elas não precisam, né? Isso é função da cabecinha delas de criar. sim. Aí a gente coloca as telas para entreter ela, porque a gente acha que eles não sabem brincar sozinhos, ou porque a gente tem que fazer as coisas da casa, ou porque a gente não tá com tempo, com paciência, a gente tá cansado, a gente põe as telas. É, Aí eles vão perdendo a habilidade de criarem por si mesmos, né? De lidarem com tédio, de aprenderem a ficar sozinhos, brincarem sozinhos, de estarem entediados e aí falam, vou fazer isso, né? De criarem. E aí eles já não conseguem mais ficar sozinhos. Aí a gente tem que pôr as telas. E aí a gente fica sim. nesse lugar aqui de tapar buracos, né? Então, assim, as telas, elas são prejudiciais para o desenvolvimento da criança e quando a gente fala, né, assim, nessa primeira infância, principalmente, porque essa parte emocional é onde a gente tem as janelas de aprendizado. E eu vejo muitos pais assim, Nanda. Ah, mas o mundo agora é digital.
se eu não deixar meu filho nas telas, Mas eles nasceram nessa era. ele vai ficar atrasado. É. Aí eu falo assim, não, ele não vai ficar atrasado. Se você parar pra pensar, o celular, quando começou o celular e o que a gente tem hoje, é um celular completamente diferente. É. E a gente aprendeu a usar, não aprendeu? É. Eles fazem de Eu uma jogava forma... cobrinha. Exatamente, no Snake, né? Aham. Eles fazem um celular, né? A tecnologia de uma forma tão intuitiva que As crianças já nascem quase eles... sabendo. É tão intuitivo que qualquer pessoa aprende. Entendeu? Ele não vai ficar atrasado se ele não souber entrar no YouTube da Play, ou se ele não conseguir fazer assim, ou passar a foto e dar zoom. Meu filho, ele não pega no celular. Ele não vê nada no celular. Ele tem o tempo de telas dele, só finais de semana, e é na televisão. Mas, no celular, de tanto ele ver eu mexendo, ele consegue dar zoom. E eu nunca ensinei pra ele, eu nunca precisei ensinar. Um dia ele Sim. pegou lá pra ver uma foto e ele aumentou. Eu falei assim, onde essa criança Porque aprendeu eles isso? agem por imitação, ele tá vendo você fazer. Exatamente. Agora, se a gente ficar preocupado que eles não vão aprender, que eles vão ficar atrasados, aí sim, eles vão ficar se a gente não ensinar a parte emocional. Exatamente. Que é a janela de oportunidade lá que eu falei. Então, assim, o nosso foco na primeira infância é trabalhar a parte emocional. Essa parte de as telas e tudo mais, eles não vão ficar atrasados. Ah, mas eu coloco programas educativos que falam inglês. Tá. Gente, pouco importa o inglês. E né? assim, Assim, nesse momento, a gente tá mais preocupado com o que a tela tá causando do que se ele tá assistindo desenho em e aí, inglês. e às vezes, eu já escutei isso. Ah, meu filho tem 3 anos, ela conta até 10 em inglês porque ela aprendeu no desenho. Eu falei, ela não aprendeu. Ela só tá repetindo igual um papagaio. É. Né? Ela não tá com o aprendizado consolidado. Ela está repetindo como um papagaio. É. Mas ela poderia ter aprendido a contar até 10 em inglês da mesma maneira se você tivesse sentado no chão com ela com uns bloquinhos de madeira, falando as cores. Você pode falar inglês, você pode falar português, não importa. Sim. Ela ia aprender de outras formas, porque ia ter a parte sensorial, que ia ter a temperatura, ia ter a textura, ia ter a conexão. Crianças aprendem através do relacionamento e do olho do olho. É. Né? A gente às vezes coloca as telas por dó, sabe? Tipo, eu não posso ficar com a criança, e aí ela vai ficar brincando sozinha. E aí, Sim. pra ela não ficar sozinha, eu coloco as telas, porque eu fico com dó dela brincar sozinha. Só que ela continua sozinha. Não é porque tem uma pessoa, um desenho, um bonequinho falando com ela que ela não tá sozinha, ela continua sozinha. E elas precisam desses momentos sozinhas, né? E eu acho que o excesso de telas e a pandemia atrapalhou muito isso também, né? Deixou as crianças muito dentro de casa e elas estão perdendo o offline, né? Elas não sabem mais viver o offline, elas ficam entediadas, o mundo já é acelerado demais, com informação demais, elas precisam desse tempo sozinhas, no mundo delas, Sim. curtindo o tédio, curtindo o ócio, brincando na natureza, né? E a gente tem que cada vez mais forçar esses momentos, tanto pela sociedade que a gente está vivendo agora, né? Quanto porque cada vez mais a infância está mais curta. Né? E as telas, as redes sociais estão cada vez encurtando mais ainda a infância dos nossos filhos. Né? E eles só têm uma infância. Né? E ela tem a Sim. data ali para acabar. Só que já tem estudos mostrando que está cada vez mais curta a infância. Né? Por conta das redes sociais, dos conteúdos que eles acessam. Então, assim. Alfabetização precoce também. E aí, uma coisa que você falou, né? E aí, muitos pais vêm e me procuram assim. Então, qual o tempo que meu filho pode ficar nas telas? 0. Eu já responderia assim. Mas, com parcimônia, 15 minutos, vamos combinar assim? Você consegue deixar 15 minutos só no sábado? 15 minutos só no sábado? A mãe falou pra mim, eu falei, no sábado, assim, de manhã, 15 minutos, tá bom? Eu acho que assim, Já que você quer tanto pôr a tela, 15 minutos tá bom. Mas... eu acho que assim, eu sempre falo, né, pras mães que eu atendo. Não é sobre o tempo de telas que a criança fica. As recomendações oficiais, os estudos mostram os tempos para nos dar um norte. Então, assim, tem crianças que estão dentro daquela recomendação ali, né, da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, estão dentro daquela recomendação, mas aquela criança não fica bem naquele tempo, é muito para ela, ela precisa de menos tempo, né? Meu filho é um desses casos. E tem crianças que conseguem ficar um pouco mais, e isso não interfere muito no desenvolvimento dela, não interfere muito no humor dela, porque tem crianças que ficam muito mais agressivas, muito mais impacientes, muito mais frustradas depois que assistem às telas, porque elas têm essa
esse boom de hormônios, né, da dopamina, Sim. e aí, de repente, ela despenca, e aí ela não sabe lidar com aquilo, né? Sim. Então, assim, tem que pegar as recomendações oficiais, entender e observar a sua criança para saber o quanto ela precisa e o quanto ela precisa não, porque ela não precisa, né? Mas o quanto ela pode, né? E um bom filtro que eu vejo é assim, não é o tempo de telas que a criança fica, né? É o que as telas estão roubando da criança. Então, assim, se ela tá dormindo o suficiente, comendo direito, fazendo o tanto de atividades, né, de alta intensidade, que aumenta a frequência cardíaca dela ali, correspondentes para a idade dela, que a gente também tem esses dados da OMS, né, de quanto cada criança precisa. Se ela tá tendo tempo de qualidade com os adultos, socializando, tendo tempo de tédio, de ócio para ela criar, brincar sozinha, tempo de natureza, se ela tá fazendo as tarefas que precisa fazer, ajudando em casa, cumprindo com todos os combinados que vocês têm enquanto família, se ela tá fazendo tudo isso e sobrou 3 horas para ela assistir televisão, aí ela pode assistir televisão. Mas se a gente parar pra pôr na ponta do lápis, não vai sobrar tempo. É. E aí, a gente, às vezes, fica tão focado em, não, meu filho só pode assistir 2 horas por dia porque é o que tá lá falando na Sociedade Brasileira de Pediatria. E Meu aí, aquilo Deus. vira uma rotina. 2 horas A é gente muita coloca tela. 2 horas por... isso daí é pra criança de 6 anos pra frente, né? Então, a gente Deus. coloca ali como tá na Quem rotina. inventou essa tabelinha não sabe o que tá falando. Porque uma criança de 6 anos tá no primeiro setênio, não tem nem cérebro formado para receber a quantidade de informação que tá recebendo. Ah, mas tá recebendo já alfabetização. Tá recebendo precoce. Porque não tem. Primeiro setênio, a criança não é zero. Porque ela tem que brincar. A profissão da criança é brincar. Ah, mas eu tenho que preencher o tempo todo do meu filho. Não é isso que a gente tá falando. Ela tem que ter tempo de qualidade. Brincar sozinha, brincar na natureza, tudo isso que você Sim. falou. Não é nossa Essa função entreter entrega. a criança, né? Essa é a função da cabeça dela. Ela não tem nem a maturidade física do corpo. Pede para uma criança de 6 anos tentar alcançar a orelha. Ela nem alongou o membro ainda para alcançar. Pergunta se a criança já trocou o dente. Não trocou. Ela não tem maturidade física corpórea, quanto mais intelectual. Nem para receber isso como informação e nem para tela. Então, assim, quem inventou essa tabela... Pode falar aí, a OMS inventou a tabela e não tô nem aí. Vou falar porque eu sou contra. E assim, 3 horas é muito. Ai, qual é a recomendação? Se uma mãe falar pra mim, quanto você recomenda pra eu dar de tela? 15 minutos no sábado. Porque a rotina tem que ter ritmo durante o dia e uma criança não vai ter tempo pra ficar na Não, você tela. parar pra pensar durante a semana e faz. Eu falo assim, ó, faça uma folha de caderno com 24 linhas, né? Que são as 24 horas do dia. E coloca lá o tempo que a criança fica na escola, o tempo que ela come, o tempo que ela precisa de acordo lá com a OMS de exercício de alta intensidade, o tempo em família, o tempo disso, o tempo daquilo. O tempo que ela precisa pra dormir, né? Não vai sobrar tempo, né? E aí eu falo que o bom das telas, né, é a gente usar elas não para excluir a criança, do tipo, vou deixar a criança nas telas porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo, né? A gente pode trazer a criança para fazer as coisas com a gente pode dar a opção dela ficar sozinha brincando, e isso, óbvio, é um processo, né, de criar hábitos, principalmente se hoje você usa as telas dessa maneira, né? Eu usava, então eu tive que criar os hábitos, porque eu não sabia nada disso que eu sei hoje. E hoje ele faz, se ele não quer me ajudar a fazer a comida, se ele não quer me ajudar a arrumar alguma coisa, ele fica lá brincando do meu lado, ele fica do meu lado conversando, ele fica na geladeira com os ímãs, mas ele tá ali, vai onde ele quer, mas não tá nas telas, né? Eu não terceirizo pras telas. Então, assim, as telas, elas não são usadas para exclusão. Elas podem ser usadas para ser um momento em família, para conexão. Então, assim, meu filho, por exemplo, só assiste telas no final de semana. Mas ele mesmo já fala assim, vamos assistir um desenho juntinho em família? Então é um momento que a gente senta junto para assistir um episódio do desenho que dá 20 minutos, 30 minutos. Ele tem 5 anos, no final de semana. E a gente senta juntos, de mãozinha dada, ele, o pai, a gente conversa sobre os desenhos, às vezes ele pede documentário, então, assim, ele tem já essa coisa da nutrição digital, assim, do que eu estou assistindo, Sim. né, de aprender coisas, porque se a gente pensar as telas, elas são como um chocolate, né, a gente não pode comer chocolate todo dia, ou não deveria, né? Se for em moderação, porque o que a gente tá pondo pra dentro, e o que a gente também tá assistindo também nos nutre digitalmente, né? Então, assim, não é que a criança não possa ver desenhos, ela tem que só ver documentários, History Channel, né?
Mas a gente tem que entender que, às vezes, o que ela tá vendo não é adequado para a idade dela, né? Não é só sobre o tempo, é o conteúdo. Existem desenhos que são muito agressivos e existem desenhos que são para adulto. Ponto. Eu acho que também tem ana- desenhos que não estão atrelados com seus valores enquanto família, do que você quer ou não ensinar para a criança, entende? Então, assim, a gente tem que sentar junto pra gente entender o que que é esse desenho e que se aparecer alguma coisa, né, que você não estava esperando ali do desenho, você também use aquilo como uma oportunidade de educar a criança, conversar sobre o assunto, né? Me perguntaram, meu filho, ele gosta do gibi, da Mônica. Uhum. Na verdade, os gibis nem eram dele, eram nossos, assim, antes de ter filho, tava guardado, ele achou, e aí ele se encantou ali pelas historinhas, né? No início eu lia e mudava, tipo, várias falas, porque eu não acho o gibi muito adequado, eu mudava várias falas. Só que aí começaram as avós lerem, não sei o que, e elas não mudavam. E aí ele foi pegando, né? E aí, ao invés, né, isso, ele agora com 6 anos, ao invés de eu tirar o gibi, né, eu observo se ele não tá replicando o gibi, porque a criança até 6 anos, 7 anos de idade, ela tem dificuldade de diferenciar o imaginário do Sim, do real, real. então ela replica as coisas, né? Então, quando ele começa a repetir e replicar aquilo que ele tá vendo, eu falo pra ele, olha, isso daí é só na historinha, isso não é gentil, isso não é respeitoso, né? Sim. Se você ficar repetindo, a gente vai precisar dar um tempo, né, do gibi, porque você não tá ainda maduro o suficiente pra esse tipo de história. Mas, na hora que eu tô lendo pra ele, as histórias novas já estão meio mais politicamente corretas, mas ainda tem a Mônica, ainda tem o Cebolinha, ainda tem o Sansão, né? Sim. E eu sempre trago essa pauta pra Mônica, ele. ela bate, né? Exatamente. Ela bate no Cebolinha, ela bate no Cascão. Exatamente. A gente bate nos outros. E tem umas historinhas que já vem, assim, falando que isso não é legal, O Cascão sabe? não toma banho, gente. Sim, né? Exatamente. É referência pra criança. Não, e os rótulos, né? Gorducha, dentuça e tudo mais. Sim, a Magali come o tempo todo, tipo, né? Então, assim, compulsão alimentar aquela menina tem. Então, por favor, Exatamente. né? E aí, como aquilo apareceu pra ele, o que que eu fiz, né? É aquela história, a gente não consegue evitar tudo. Sim. Então, eu fui observando como que ele estava reagindo e fui usando aquilo também como uma oportunidade de ensinar pra ele que aquilo não é legal, que aquilo não é respeitoso, sem esperar que ele faça alguma coisa. Porque às vezes a gente fica esperando que o nosso filho bata em alguém pra gente falar que não pode. E aí, quando a gente fala, a gente já fala num lugar de apontar o dedo porque ele fez. E eles já se sentem envergonhados, né? Então, quando a gente traz para as histórias, para os livros, né, para o lúdico, a criança consegue absorver aquele aprendizado sem ser num lugar de tipo, eu fiz errado, né, de culpa. Então, quando eu leio as histórias para ele que tem essas questões, né, eu busco trazer esses assuntos e debater, né? Falar assim, ó, isso não é gentil. Como que a Mônica poderia ter falado? Como que a Mônica poderia ter falado que ela não queria emprestar o Sansão? Né? Ela podia ter falado com as palavras, né? O que que você acha? Como que você falaria? E aí ele vai trazendo as resoluções deles para os problemas ali que tá acontecendo. Então, assim, não é sobre blindar as nossas crianças. Mas quando a gente fala das telas, né? Além de ter essas temáticas nos conteúdos, as telas agem no nosso cérebro, por conta das luzes, por conta do mecanismo lá de recompensa do nosso cérebro. Não tem um adulto ali para debater o assunto, porque a diferença do gibi, nesse caso, para as telas, né, é que eu tô ali sentada lendo para ele, ele não lê sozinho. Eu tô sentada ali lendo para ele, eu posso trazer o assunto, debater o assunto, né, lapidar ali se aquilo tá adequado ou não, ou tirar as telas, a criança vai lá e liga sozinha. Né? As telas, a criança vai lá e entra no YouTube Kids, a gente acha que tá controlado ali porque é o Kids, mas não tá. Porque quem é o produtor do conteúdo que coloca se aquilo é adequado para a criança ou não. Então, assim, tem casos de... você põe lá na reprodução automática da Peppa Pig. E aí, no meio do desenho da Peppa Pig, tem um desenho da Peppa Pig editado. E editado por um adulto que quis fazer coisas erradas. Então, ele editou, deixou de um jeito com conteúdo inapropriado, conteúdo sexual, conteúdo violento, no meio da Peppa Pig. Você escuta, sua filha tá vendo Peppa Pig. Mas ali não está. Então, assim, criança, não tem que ficar no celular. Criança não tem que ter tablet. Se vai deixar assistir, deixa na televisão, porque a televisão não te acompanha para todo lugar, né? Tá na sala. É uma referência. Se você for para um restaurante, não vai ter. Se você for para outro lugar, não vai ter. É ali na sala. Senta junto para assistir.
Observa E o fala pra conteúdo. criança: "Ah, mas você mexe no celular, mamãe mexe". A mamãe mexe porque a mamãe está trabalhando. Ponto. E eu acho que a gente também tem que ficar muito atento ao tanto que a gente usa o celular. Sim, Porque uma vez que a gente tá com a criança e a gente fica muito no celular, mesmo que a gente. Óbvio que a gente trabalha, né? E você trabalha online, eu também. sim, Mas eu fico me observando porque desconecta, né? E aí, às vezes, os comportamentos das crianças, as birras, o excesso de desafios vem da falta de conexão, da falta da criança se sentir amada, pertencente, valorizada. E aí ela nunca tá com o copinho dela cheio, é, porque a gente senta, a gente tá com ela, mas a gente tá no celular, a gente tá com a cabeça em outro lugar. Então é importante que a gente também observe o nosso uso com a tecnologia, porque se a gente não conseguir equilibrar isso, a gente não vai conseguir ensinar os nossos filhos a equilibrarem. E eles estão no mundo digital, tá sim, cada vez mais digital, e é por isso que a gente precisa entender como usar isso da melhor maneira possível, porque assim como a gente está aqui e vocês estão ouvindo a gente por conta do digital, né, o excesso de informação aí boa que tá tendo também é por conta do digital, também tem muita coisa ruim. Também tem muita coisa que precisa ainda a gente aprender a usar, né? E se a gente joga a responsabilidade desse uso consciente nas mãos das crianças e dos adolescentes, eles não têm maturidade neurológica para tomar essas decisões, para antecipar as consequências, para fazer boas escolhas no uso dessas telas também. Então a gente precisa sim mediar, mesmo que seja adolescente, precisa sim ter regras e combinados, precisa sim ter um plano de uso estruturado para que a gente não se perca e que sim, a gente construa esse aprendizado para que a criança lá na frente, o adolescente, saiba usar isso de uma maneira equilibrada. Porque se a gente também. Eu também sou contra telas, né? Até uma certa idade. Eu também sou quanto menos melhor. Mas a gente precisa entender como que a gente vai introduzir isso para a criança. Não é simplesmente, ó, você tem um celular, agora a responsabilidade é sua, se vira, né? Se sim, você fizer coisa errada, eu vou pegar seu celular. Porque a gente está jogando a responsabilidade para criança, para o adolescente, né? 10, 13 anos, 14, 15, 16, eles ainda precisam desse ensinamento, porque a gente não dá um carro para os nossos filhos assim que eles fazem 18 anos. Eles fazem aula, eles fazem prova, sim. a gente às vezes não deixa ainda sair quando chega a carteira, a gente quer andar junto para ver como que eles estão fazendo, para ver como eles estão conduzindo. Eles ficam um ano com a carteira provisória agora, né? Pra realmente ter um carro. Quando eles querem aprender a usar a faca. A gente, beleza, ó, a faca corta, viu? Toma. E dá a faca É. pra criança. Não, a gente acompanha, a gente orienta, a gente mostra como que tem que segurar, como que tem que fazer. A gente fala que no fogão não põe a mão. Por que que o celular a gente só entrega? Ah, É, beleza, quer um celular? Toma. E entrega o celular pra criança. Não sim. dá, né? Então, assim, a gente Crianças precisa. de 7 anos com celular, ganhando o celular. Nossa. Gente, recado dado, né? Recado dado, sem telas, usando com parcimônia, na verdade, e tudo é equilíbrio nessa vida. E o que a gente puder levar para os nossos filhos com equilíbrio e Sim, com amor, esse limite com amor, com certeza, eu acredito que não tenha caminho diferente desse. A gente falou de tantas coisas legais aqui, de temas como chantagem, punição, ameaça, grito, o que é de fato a birra. Mas eu acho que, diante de tudo isso, o que a gente precisa mesmo prestar atenção é o que a gente falou lá no começo: as necessidades atendidas da criança. A gente ter esse olhar sempre. E eu acho que essa parte é integrativa e é o que mais me chama atenção sempre. Porque eu sempre tenho que olhar para o meu filho como um ser humaninho pequenininho que precisa de mim e que não é só a necessidade física, é emocional, espiritual, cognitiva, sensorial. Todas as necessidades que eu preciso atender dessa maneira, tendo esse olhar. E a educação não foge disso, é um grande pilar que a gente precisa estar atento o tempo todo. sim. Fer, eu amei. Se deixar. Não, educadora parental que fala de desenvolvimento infantil é assunto para 4, 5 horas de podcast, gente. Vocês Com estão pensando o quê? certeza. Eu amei, Fer, obrigada. Fala pra gente teu arroba aqui, pra gente deixar aqui para as pessoas te seguirem também. É o @a.rodamaterna. Roda Materna. Lindo, porque tudo a ver, né? Sim. A gente sempre tem que falar com mães e trazer esse acolhimento. Então, roda materna é o que a gente, né, sempre tem que estar ali atento para fazer com as mães, porque a gente precisa também ouvir, né, o que essas mães têm de dificuldade na comunicação e na educação com seus filhos. Amei.
Obrigada, viu? Obrigada. Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. A gente vai deixar o arroba aqui da Fer na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.